Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa diretora, senhores colegas vereadores que compõem este parlamento, senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares. Vereador Nats, me dirijo a Vossa Excelência em duas vertentes. A primeira, lamentar. A segunda, congratular. Lamentar a morte de seu querido pai, me congratular com Vossa Excelência por ter sido eleito no último domingo presidente da executiva local do PDT. Quanto ao falecido pai, é importante que Vossa Excelência dele tenha a honra que ele merece. E quanto à presidência do PDT, que Deus o ilumine em mais essa atividade política. Senhor presidente, senhores vereadores, não faz muito tempo, esta casa aprovou uma moção de congratulações ao deputado federal Espirideu Amin pela sua postura quando se cogitou da cobrança de pedágio antes da duplicação da BR-470 e também em razão das suas reiteradas denúncias contra irregularidades praticadas pela concessionária Autopista Sul, que administra a BR-101 em Santa Catarina, bem assim a sua contrariedade à cobrança de pedágio naquela rodovia região de Palhoça. E a propósito, senhor presidente e senhores vereadores, o articulista do Jornal de Santa Catarina, nosso querido professor Clóvis Reis, na edição daquele diário nos dias 25 e 26 de maio, ele fazendo referência ao pedágio na 470, em determinado trecho do seu letrado, ele cunhou. Aliás, no nosso caso, houve uma oportunidade em que já se cogitou a cobrança de pedágio antes mesmo da duplicação da rodovia. Quem é mais velho lembrará da história. O troço, diz ele, era tão sem pé e sem cabeça que felizmente não foi adiante, mas foi por pouco. E lendo o Jornal de Santa Catarina, na edição de 22/7, me deparei com um artigo do empresário Carlinhos Bogo, que foi ex-presidente da CIB no período de 97 a 2001, e lá ele diz o seguinte, intitulando o seu escrito, "Apesar de tarde, não é tarde demais." Passa tanto tempo que fica no livro do esquecimento. A duplicação da BR-470 é uma história. Quando eu era vice-presidente da CIB, lembro muito bem que a Ecovale iria fazer a obra e cobrar pedágio. Aí entrou o governador Espirideu Amin e simplesmente bloqueou o processo. Se as obras continuassem, os municípios do Vale do Itajaí teriam 20% a 30% a mais de crescimento hoje. Com certeza quem ganharia muito seria toda a região, principalmente Blumenau. Essa é muito cara de pau, né? Olha, querer cobrar pedágio antes de duplicar, até eu iria me candidatar. Quero ver fazer a duplicação e depois cobrar pedágio. E encerra lá no final, dizendo, incitando as associações comerciais para que seja cobrado o pedágio na 470. Pobre povo do Vale do Itajaí, sendo comandado por empresário dessa característica. É lamentável, né? Como diz um rifão popular, não sei se morro antes de ver tudo, ou vejo tudo antes de morrer. É lamentável que o empresário defenda o sacrifício do povo para duplicar uma BR, cobrando dela pedágio antes da obra ser iniciada. Senhor presidente, senhores vereadores, na semana passada, além de muitas notícias que tomaram conta do país, duas sob o aspecto político me chamaram a atenção. A primeira é que o PMDB decidiu reduzir os ministérios da presidenta Dilma. Deixa eu me beliscar, né? Para ver se eu não estou sonhando.
Quem sabe nós vamos chegar até Santa Catarina e acabar com os empreguismos da Secretaria Regional de Desenvolvimento, né? Não precisa tanto, não estou questionando a atividade por elas exercidas. Agora é secretaria demais e os próprios PMDBistas reconhecem isso. Então, que Deus abençoe os PMDBistas para que comece a reduzir realmente os cargos ocupados pelo próprio PMDB. É uma atitude que merece nossos aplausos. E a outra, senhor presidente, senhores vereadores, é triste. É o propinoduto do Tucanato Paulista. Como funciona o esquema de corrupção montado há 20 anos para desviar dinheiro das obras do metrô e dos 3 metropolitanos de São Paulo. Como diria o personagem que fala pelo ex-prefeito Paulo Maluf, aprenderam rápido, né? Documentos exclusivos mostram as conexões em paraísos fiscais, pagamento para empresas de fachada e saques na boca do caixa. O cartel envolve multinacionais e já arrecadou pelo menos 50 milhões de dólares. Para você que está em casa. Se você acha que alguns líderes nacionais são honestos, pessoas de bem, curta ao máximo esse sentimento. Ele pode ser efêmero, passageiro. De repente, você vai constatar que, apesar das diferenças entre os partidos, elas só existem para alcançar o poder. Depois é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Quem não rouba, deixa roubar. É o mensalão, é o propinaduto, é o malufismo no estilo Robin Hood, é o tapete negro aqui em Blumenau. E você vai ficar sabendo também que atrás de um político corrupto existe sempre, no mínimo, 2 ou mais empresários corruptos. E a propósito dessa ladroeira de que nós somos vítimas, faço uso do escrito do jornalista Walter Ostermann, no dia 11 de 7 de 2013. Senhor presidente, já peço mais 30 segundos para poder encerrar. Muito bem, Vossa Excelência, tem mais 1 minuto para a sua conclusão, vereador César. O que nos roubam, diz o articulista Walter Ostermann, difícil afirmar com precisão o valor anual, por ano, desviado pela corrupção no Brasil, até porque corrupção não passa recibo, jamais admite e faz cara de santo. Cara de pau, né, Walter? Não é santo, não, é cara de pau mesmo. A estimativa vai de 50 a 85 bilhões. Para que se tenha uma noção do volume, o PIB da Bolívia é algo em torno de 56 bilhões. Mais difícil é entender como tantos ladrões flanam por aí sem que a lei os pegue. Como diria o saudoso Horácio Brau, nem mais, nem menos. A duplicação da BR-470, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos ouvem e que nos assistem, está em torno de 1 bilhão e 300 milhões e com as desapropriações 1 bilhão e 700 milhões. Haja roubo, haja ladrão e haja paciência para tolerar tanta sacanagem. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem.